fica de pé com a sua Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 23 e o versículo 5. Livro de Salmos, capítulo 23 e o versículo 5. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite de hoje. Salmos capítulo 23, versículo 5. Quem achou diz amém? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Levante as Bíblias, mãos aos céus e diga comigo: fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Toma o seu assento, desocupa as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para engrandecer e louvar ao Senhor Jesus Cristo. É possível tirarmos um estudo bíblico de um versículo da palavra do Senhor, por mais conhecido que ele seja, porque o erro de algumas pessoas ou de maioria dos crentes é que quando a gente tem um texto por conhecido, a gente não atenta pelos detalhes dele. Viemos conversando de Bragança até aqui, falando de detalhes que fazem a diferença. Eu sei que para algumas pessoas, os salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 91. Pessoalmente para mim, Salmo 91 e o Salmo 23 são os salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E se falar de ser conhecido, a Bíblia que nós carregamos em nossas mãos, tem alguém que tem um exemplar da Bíblia Sagrada com você aí? Tem alguém que tem? Levanta a sua Bíblia aí. Essa Bíblia que está nas suas mãos, ela contém 66 livros. Se a sua Bíblia for protestante, a Bíblia católica tem 73 livros. A Bíblia evangélica tem 66, composta por 39 livros no seu Antigo Testamento e 27 livros no seu Novo Testamento. Se pudéssemos dividir a Bíblia Sagrada, poderíamos, meus irmãos, dividir ela pelos temas que nós trazemos nos livros. Então nós poderíamos dividir a Bíblia basicamente assim: os seus 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são os primeiros livros da Bíblia. Temos também esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamado também de Pentateuco. Temos posteriormente os livros históricos, livros poéticos e os livros dos profetas, dividido em 2 partes: profetas maiores e profetas menores. Quando chegamos no Novo Testamento, nós temos o Evangelho de quatro livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Saindo dos Evangelhos, nós temos somente um livro histórico que se chama Atos dos Apóstolos. Saindo de Atos dos Apóstolos, a gente encontra as cartas da Bíblia Sagrada, e fechando a Bíblia, a gente encontra o livro da Revelação. É bastante interessante também que, se falar de revelação, tanto o primeiro livro da Bíblia quanto o último livro da Bíblia são dados em revelação. O primeiro livro dado em revelação a Moisés, porque Moisés não estava presente em nenhum dos fatos. O último dos livros é o livro de Apocalipse, porque tanto coisas que se aconteceram, como coisas que estavam acontecendo na época de João, e coisas que ele não viu acontecer, estão relatadas no livro do Apocalipse. Pastor, por que dizer tudo isso? Porque nós estamos em um dos 5 livros da Bíblia, que é um livro poético. Nós temos 5 livros da Bíblia que são poéticos, entre eles nós temos o livro de Provérbios, o livro de Cantares, Eclesiastes, e por último que eu deixo, porque eu estou nele, o livro de Salmos. Salmos, ele, na tradução para nós, ele significa cânticos, louvores. É um tanto limitado a gente dizer que Salmos é basicamente louvores, até porque no livro de Salmos a gente encontra orações, petições, súplicas. E a gente abrindo a Bíblia no livro de Salmos, a gente consegue ter uma visão abrangente até mesmo sobre a identidade de Deus, como o Salmo 139, que fala dos 3 atributos de Deus, que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O livro dos Salmos, meus irmãos, quando foi traduzido o título Salmos pela Septuaginta,
em 200 anos antes de Cristo, a gente pode observar que quando foi traduzido para o grego, a tradução que foi trazida é pseumoi. Então, ele não é apenas louvores, não é apenas cânticos, mas a tradução é cânticos preparados para se louvar com instrumentos de cordas. Quando a gente tem essa visão, a gente consegue entender o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 22, que diz que Deus habita no meio dos louvores. Tem alguém que sente a presença de Deus quando você ouve os louvores na sua casa, na igreja? Tem momento que a gente começa a ouvir os louvores e não parece que, não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, mas a presença de Deus é notória quando a gente ouve os louvores. A gente sente os céus na terra, porque Deus também sente isso. E a gente, como eu preguei aqui uma vez agora, tempos atrás, que a nossa alma, ela se comunica com Deus, o nosso espírito, ele se comunica com Deus, ele testifica no nosso espírito sobre a nossa salvação. O livro dos Salmos, ele traz essa identidade para nós, que é muito importante a adoração. Agora, se podemos dividir o livro de Salmos também, observamos que Salmos é o inário dos hebreus. Se Salmos é o inário dos hebreus, o nosso inário da nossa harpa cristã, pastor Wilson, tem 640 hinos. A harpa cristã que nós carregamos, 640 hinos. Já o inário dos hebreus é os Salmos. Eles usam os Salmos como seu próprio inário, e tem 150 hinos. Se nós falarmos de Salmos também, pelo menos os irmãos que fizeram aula de canto, meu irmão, eu posso dizer para vocês que eu sou um péssimo cantor, né? Falo isso para os irmãos, eu sou um péssimo cantor. Quando eu fui fazer aula de canto na época, foi tão ruim que o professor olhou para mim, eu perguntei para ele, como é que eu estou saindo? Ele falou, olha, você tem uma outra coisa para fazer sem você cantar? Eu falei, mas não, eu falei para ele, pode ser sincero, fala para mim aí de 0 a 10 como que é. Ele falou, olha, você como cantor, você não presta para cantar nem no banheiro da sua casa. Eu falei, olha, então eu vou ter que ser pastor mesmo, viu? Porque não dá esse negócio para mim então. E foi quando eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada. Mas olhando aqui para nós, Salmos, quando você vai estudar um pouquinho de cântico, Salmo é basicamente o seguinte, o músico dá uma nota e a pessoa vai narrar uma poesia. Por isso que Salmos está entre os livros poéticos. A pessoa vai narrar uma poesia numa nota só. Na igreja romana se faz isso. Então se dá nota e a pessoa vem cantando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então basicamente Salmos é assim. Se alguém entende que na época de Davi, as pessoas tinham a melodia, não existia, então eles davam nota. E aí a gente consegue entender o porquê que faz sentido isso aí. Porque de 150 salmos, 74 deles são compostos por Davi. Então, se você tira de 150 a 74, sobra 76, praticamente a metade, pastor Wilson e pastores aqui, praticamente a metade dos salmos foi escritos por Davi. Por isso que algumas pessoas erroneamente atribuem os salmos à autoria de Davi, mas não foi sempre assim. Tem salmos aqui, por exemplo, o Salmos capítulo 90, que é de autoria de Moisés. Ou seja, os salmos navegou os tempos. Os salmos que a gente carrega na nossa Bíblia andou gerações. Por exemplo, a gente encontra os salmos dos cânticos dos degraus, que são compostos pelo povo que sai do exílio. Mas quando a gente abre a nossa Bíblia, no livro de Salmos capítulo 23, a gente logo tem o autor do texto. E o autor do texto nada mais, nada menos é do que Davi, um exímio adorador do Senhor. E ele, quando vai falar sobre o Salmo 23, eu quero falar de uma forma bem rápida para entrar no texto. Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. Davi não estava falando do que ele não conhecia. Davi não estava falando do que ele ouviu falar. Davi falou de algo que ele vivia nos seus dias. Porque Davi era um pastor de ovelha. Mesma coisa se eu perguntasse aqui sobre um eletricista e ele dizer que a presença de Deus é como se fosse uma corrente passando por fiação, que ela tem uma liga muito forte. É a mesma coisa de eu perguntar para um mecânico, por exemplo, eu perguntar como que é Deus para você. Ele dizia, é tão importante quanto o motor é importante para um carro. E a pessoa compara o ofício com aquela palavra espiritual. O apóstolo Paulo não fez diferente. Em Efésios capítulo 6 você vai ver que ele estava preso, porque o livro de Efésios ele escreve de dentro da prisão. De dentro da prisão
Você sabe que os mais belos hinos foram compostos em dias de tristeza e de angústia, como está escrito no livro da harpa cristã. Então o apóstolo Paulo, diante da prisão, tentando tirar proveito da luta, ele olha para o soldado e começa a ver o capacete, a couraça, o escudo, a espada, os pés. E ele vai falar sobre a armadura espiritual da vida de um crente. E como o salmista Davi está dizendo aqui no livro de Salmos, ele vai comparar a sua profissão, algo que ele conhecia, dizendo que assim como um pastor, que ele não é um mercenário, ele é o pastor que tem um cuidado pela ovelha, assim Deus tem cuidado do seu povo. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Davi não deixou nada faltar para as ovelhas. Quando chegava a época que as pastagens ficavam secas, ele transportava as ovelhas daquela pastagem para pastagens novas, por mais que tinha que atravessar montanhas, mas ele cuidava das ovelhas. A ovelha tem um quê com o ser humano, que se a gente observar a ovelha, por incrível que pareça, pastores, ovelha sente depressão também. O pastor olha para a cara da ovelha como você olha para a cara do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, e você consegue entender que aquele dia não está sendo muito bem. O pastor consegue entender da ovelha, quando ela está bem, quando ela não está bem. E é assim que Deus tem cuidado de você. A Bíblia fala que antes de nós pedir, Ele já sabe o que a gente vai pedir, porque Ele conhece o nosso coração. Deus não vê como os homens vê. O homem vê você por fora, está sorrindo por fora, parece que está tudo bem por fora, mas Deus olha para o seu interior. E por mais que alguém está perguntando para você, está tudo bem? Você diz, está tudo bem, mas por dentro não está bem. O seu pastor conhece, e nessa noite Ele está descendo aqui para resolver o seu problema. Eu posso ver alguma mão levantada de alguém que recebe? Deus vai resolver essa situação que tem arrancado noites de sono de você, que tem feito você se sentir para baixo, que tem feito você se sentir um ser inferior. Deus está dizendo para você que Ele é o seu pastor e de nada você vai se sentir falta. Do Salmos capítulo 23, eu já pulo para o versículo 5 porque falta tempo. A Bíblia diz para nós: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Se estudarmos a fundo, vemos que essa mesa não é uma mesa comum, porque é que o salmista Davi vai dizer: o Senhor prepara para mim, por gentileza, uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele não estava pedindo para sair por cima, ele não estava pedindo para Deus humilhar os outros, para exaltar Ele, nada disso. Quando a gente lê esse versículo, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, segundo o costume da época, o que se acontecia é que quando uma pessoa estava saindo fugido de um adversário, segundo o costume da época, pelo menos na época do livro de Números, foi constituído em Israel cidades, 6 cidades, por nome de cidades refúgio. Essas cidades refúgio, quando alguém cometia um crime que não queria, por exemplo, existe o crime que ele é culposo e existe o doloso. Os irmãos que entendem um pouquinho de lei sabem disso, que o crime culposo é quando alguém te culpa, mas às vezes não foi por intenção. Por isso que existe 2 tipos de pecado também na Bíblia. Existe o tipo de pecado que a gente conhece na Bíblia como o pecado involuntário, que você cometeu sem querer, a gente peca sem saber. E existe o pecado voluntário, que a pessoa fez por querer. Por exemplo, fica de pé por gentileza, pastor Wilson, com respeito, tá bom? Que hoje o Senhor é o meu pastor, sou pastor só de lá. Quando eu chego aqui, é o Senhor que é o meu pastor. Se eu chegasse perto do pastor Wilson e se esbarrasse nele, ele sabe que eu não tenho nada contra ele, que eu amo ele em Cristo. Então, obviamente, quando eu dissesse para ele: me perdoa, pastor, ele sabe que isso não foi intencional. Mas, por exemplo, a gente teve uma rivalidade, de repente eu passei, esbarrei nele e falei: me perdoa. Ele sabe quando é de coração e quando a pessoa fez de propósito. Pode sentar, por gentileza. Por quê? Porque esse pecado, meu irmão, é o tal do pecado voluntário. Existem alguns pecados, meus irmãos, que a gente faz sem querer. Eu vejo pessoas que ela vem com o sotaque do passado e ela não quer falar, mas de repente ela fala da senhora. Ela não quer falar, mas de repente ela solta algo que uma pessoa veio do passado terrível e solta uma gíria. Então são pecados involuntários, entendeu? Deus, às vezes, por alguns pecados, existem pessoas que dizem: não existe pecadinho nem pecadão, pastor. Na Bíblia existe. Existe pecado na Bíblia que não tem perdão. Existe pecado na Bíblia que gera um pouquinho de consequência. Existe outros pecados na Bíblia que geram uma consequência, como o de Davi, que a espada nunca sai da sua casa. Mas a gente observa na Bíblia Sagrada que Deus trata cada pecado de um jeito.
Então, quando a gente observa na Bíblia Sagrada, quando Deus fez a cidade, 6 cidades refúgio, é para aquele criminoso que cometeu um pecado. Por exemplo, ele matou, mas sem querer atropelou, que a pessoa passou na frente. De repente, o que ele fazia? Ele corria para se esconder numa das 6 cidades refúgio. Porque segundo o costume da época, Jesus mesmo veio para abolir esse costume, porque o costume era olho por olho e dente por dente. Hammurabi, na Babilônia, ele diz ainda mais: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, cabeça por cabeça. Ou seja, nunca parava a justiça. Se você matasse alguém, alguém viria e matava você. De repente alguém da sua família se vingava do outro. Esse negócio não terminava. Por isso que Jesus vai dizer no Novo Testamento: se o teu inimigo te pedir a tua capa, dê para ele a tua túnica. Se ele pedir para você andar um pouquinho, anda logo uma milha com ele. Porque se você fazer isso, você montou a brasa de fogo sobre a sua cabeça. Jesus mesmo vai dizer, na lei está dizendo, vai cumprir o olho por olho e dente por dente. Mas eu digo para vocês uma coisa: ame os vossos inimigos. E se aquele que te ofender te bater com o lado direito, ofereça o lado esquerdo também. Não é no pé da letra que você lê esse versículo, mas está dizendo para você não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Porque é assim que Deus vai honrar você. Você não tem que colocar as tuas mãos, porque você vai sujar as suas mãos. Tudo que o diabo quer é que você vai lá, senta a mão na cara da pessoa. Para quê? Para que você venha a ser humilhado, ser mandado embora por justa causa daquele trabalho, mas você vai sair por cima. É Deus que vai pelejar por você. Diz para nós a palavra do Senhor: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Meu irmão, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Entrega na mão do Senhor, confia nele, que tudo ele fará por você e pela sua família. Então existia 6 cidades refúgio. Só existia um porém. Não é o caso de Davi. Essas cidades não valiam mais para Davi, porque Davi está contando nesse versículo que ele precisou de refúgio, que ele correu de alguém. E daqui a pouco eu conto para você. Primeiro eu vou explicar o costume da época, e depois contar o que aconteceu com Davi. Então, quando uma pessoa tinha algo que lhe valia a vida, ela corria para uma cidade refúgio. Mas quando não tinha jeito de correr para essa cidade refúgio, tinha 6 cidades. Então ele fazia o que? Segundo o costume da época, ele corria até o monarca, até um rei, em uma tenda próxima de acampamento militar. Ele corria até um rei de uma província próxima, porque não existia cidade, era província porque era reino. E quando ele chegava lá, ele se colocava de joelho diante da tenda ou dos portões da cidade, pedindo por refúgio, dizendo: o meu inimigo me persegue, eu estou cansado de fugir dessa batalha, estou cansado de fugir dessa perseguição, e eu preciso de uma proteção, eu preciso que você me refugie na sua terra. Então o rei neste momento deixava o seu ofício como rei para ser o que agora? Para ser um anfitrião. E ele chamava aquela pessoa, por mais que não tinha a mesma descendência, o mesmo sangue, ou a mesma linhagem nacional, ele pegava, acolhia a pessoa para dentro. Agora, quando o inimigo chegasse até aquela pessoa, porque ele estava perseguindo, a pessoa estava protegida. Por quê? Porque ela estava sob a proteção de um monarca. O monarca via que a pessoa estava cansado, afadigado de tanto correr, de tanto se esconder. Ele chamava a pessoa para se assentar à mesa e dizer para a pessoa: você está com fome? E a pessoa dizia: sim. São dias correndo no deserto, são dias correndo no pântano, são dias correndo na floresta, e eu estou muito cansado, eu estou com muita fome, estou com muita sede. Então neste momento o rei pegava um copo, e não era qualquer copo, era um copo de ouro, era copo real. Ele colocava o copo à mesa, ele pegava do seu próprio vinho, ele pegava da sua própria bebida, e ele servia aquele cálice até transbordar. Ele fazia ainda mais, ele pedia: me tragam aqui do bezerro, me tragam aqui de comida real, porque essa pessoa está sobre a minha proteção, da mesma forma que vocês me tratam, tratem a partir de agora o meu hóspede também. Então neste momento eu fico imaginando a visão de quem está do lado de fora da tenda, porque é o inimigo que está do lado de fora da tenda, vendo a pessoa comendo na mesa do rei, e ele não pode fazer nada, porque aquele que está protegendo é muito maior. Eu não sei se você está conseguindo entender essa palavra, mas no livro de Salmos capítulo
capítulo 25 e o versículo 5 diz para nós a palavra do Senhor: porque no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo Ele me esconderá. Meu irmão, é o que está escrito no livro de Salmos capítulo 91 versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Eu sei que o diabo, se fosse pela vontade dele, ele já teria matado você. Se fosse pela vontade do diabo, ele já teria ceifado a tua família. Mas a tua família, a tua vida está escondida no esconderijo do Altíssimo, e Satanás não pode tocar. Deus está escondendo os teus filhos, Deus está escondendo o teu esposo, Deus está escondendo você, Deus está escondendo aquelas pessoas que você tem clamado a Ele. Eu posso olhar pela Bíblia Sagrada, meus irmãos, e entender, meus irmãos, que algumas pessoas não estavam escondendo de alguém, mas estavam escondidas em Deus. A Bíblia fala para nós de Davi uma certa vez. Ele estava escondendo na caverna de Adulão. Eu, quando olho para esse capítulo 5, eu vejo que Davi, ele está fugindo de alguém. Ele está contando algo que se passa na vida dele. No livro de Salmos capítulo 23 versículo 5, Davi está relatando de quando Saul queria a sua cabeça. E agora Saul pela primeira vez se levanta dizendo: Davi é um traidor, vamos matar ele. Com um traidor se fazia as piores mortes que existia da época. Então Davi sai fugido. A Bíblia conta para nós que Davi tenta se abrigar e ter proteção na terra dos filisteus. Ele tenta porque ele sabe da lei da época. Então ele faz o seguinte: ele sai da terra de Israel, porque imagina, ele queria se esconder numa das cidades refúgio. Mas como é que você vai se esconder numa das 6 cidades refúgio, se o rei que está governando o lugar, ele não respeita nem os sacerdotes? A Bíblia diz para nós no livro de 1 Samuel que Saul matou 85 sacerdotes de uma só vez. Não respeitou o pastor de igreja, não respeitou que ele entrou dentro da igreja para matar os pastores da época, que eram os sacerdotes. Se ele não respeitava nem a casa de Deus, o que ele ia fazer com Davi se entrasse dentro da cidade de refúgio? Não respeitaria também. Então o que Davi pensa? Se eu me abrigar na cidade de refúgio, vou morrer. Então eu vou fazer o que? Eu vou para a terra dos filisteus, porque lá Saul não vai. Ele não tem mais o Espírito Santo, Deus não é mais na vida dele, e ele tem medo de enfrentar os filisteus. Então ele vai sair da terra de Israel e ele vai tentar se abrigar na lei, meus irmãos, nessa lei que nós acabamos de ler aqui, na terra, meu irmão, dos filisteus. E quando ele chega na terra dos filisteus, diz para nós que ele chega na terra de Gate. E ele chegando pela primeira vez, as pessoas, os soldados que levam ele até mesmo à presença do rei, quando chega diante do rei, o rei logo lembra que não faz 10 capítulos que ele acabou de matar o melhor soldado que existiu dos filisteus. Não faz 10 capítulos que ele matou Golias. Então o rei olha e diz: não é esse o Davi que diziam as músicas que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Não é esse Davi que acabou de matar o nosso general, aquele comandante muito grande, aquele soldado de valor por nome de Golias? E Davi sacou da arma espiritual, ele entendeu que ele corria perigo. E neste momento a Bíblia diz para nós que Davi se fez de louco. Ele deixou escumar a boca, ele começou a balançar a cabeça, virar para lá, virar para cá. E o rei olha para ele e diz: gente, já não me falta muitos loucos aqui no palácio, dispense esse homem, eu não quero mais um louco aqui no meu palácio, deixa ele sair, porque esse homem não me vale de nada. Meu irmão, louco estava o rei de liberar Davi. Davi estava se fazendo de louco, porque tem muito momento da nossa vida, quando vem aquelas conversas fiadas de WhatsApp para tentar roubar a sua bênção, quando vem aquelas fofocas, aquelas murmurações, aquelas coisas para te tirar da cruz, como tentaram tirar Jesus da cruz, para tirar você da posição que Deus te chamou. Meu irmão, neste momento, mais vale ter paz do que ter razão. Neste momento, meus irmãos, sabe o que você tem que fazer neste momento? Você tem que deixar a pessoa, deixa uma semana ela sem resposta lá, ela está caçando encrenca com você, está tentando brigar, caçar confusão, deixa uma semana sem resposta, entrega na mão de Deus, você vai ver que Deus vai pelejar por você. Se faz de louco, deixa ela achar que tem razão, mas Deus vai esconder você nesse instante, e você vai sobreviver na terra dos filisteus. Aleluias. Tem que se fazer de louco para sobreviver nesse mundo de hoje. Tem que se fazer de louco. A Bíblia fala para nós no livro de 1 Coríntios: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia, Jesus. Tem alguém que é louco aí pelo Evangelho, louco por amor a Jesus? A Bíblia diz para nós que a palavra do Senhor é loucura para os que perecem, mas para nós é a salvação. Para nós é, meus irmãos, o que nos traz a vida eterna. Aleluias.
Eu não me envergonho do evangelho, diz o apóstolo Paulo, porque é a salvação para todo aquele que nele crê. Mas eu fico olhando que quando Davi chega até ali, ele tentou pela lei, e quando ele viu que ele corria perigo, ele é jogado, enxotado para o lado de fora do palácio. E ele diz: se não funciona estar em Israel, se não funciona estar na terra dos filisteus, eu vou para uma caverna. Ele chega na caverna de Adulão, e a Bíblia fala para nós que existiam muitas pessoas depressivas, desgostosas, enfermas. Meu irmão, as pessoas rejeitadas pela sociedade ficavam dentro daquele lugar. Eu tenho uma das Bíblias que eu tenho lá em casa, e essa Bíblia chega a relatar que a caverna de Adulão tem a capacidade de abrigar 1000 homens. Agora eu digo para você, Davi quando chega ali, a Bíblia fala para nós que ele tenta por um período ficar ali, mas ele vê que Saul ainda tenta matar ele. Até uma certa vez ele teve a oportunidade de matar Saul, não matou Saul, apenas mostrou a lealdade, que ele podia ter matado naquela noite, mas não fez assim. E ele tenta pela segunda vez ir para a terra dos filisteus, mas agora ele vai dizer que ele não é louco. E Davi vai fazer como? Diante dessa lei, ele chega no capítulo 27 de 1 Samuel, e quando ele chega na terra dos filisteus, eu fico imaginando os guardas lá dizendo: oi louco, sai daqui. Ele diz: não, vocês que estavam loucos quando vocês me liberaram, eu não sou louco não, mas deixa eu falar com o rei lá, porque agora eu vou explicar a situação para ele. A Bíblia conta para nós que quando ele chega para o rei Ax, né, de Gate, ele explica a situação, e já diz o ditado: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então o rei pensou: peraí, Davi, ele era inimigo e até matou um dos grandes que a gente tinha, mas de repente Deus é com ele. Deus é tanto com ele que gigante na frente dele não fica de pé. Deus é tanto na vida dele que diante dele 1000 homens filisteu morrem de uma só vez. Deus é tanto na vida dele que até mesmo tentam achar ele, mas não conseguem. Então vou me aliar a ele. E o rei faz o seguinte: o rei diz para ele: então eu te dou proteção, e você vai fazer o seguinte, você vai ficar na cidade de Ziclag. Você vai ficar nessa cidade sob a minha proteção. Saul não chega aqui porque ele já não tem o Espírito Santo. Saul já não vai tocar mais em você porque você está sob a minha proteção. E a Bíblia diz no mesmo capítulo: e Saul ficou sabendo que Davi estava na terra dos filisteus, mas não fez nada. Sabe por quê? Porque ele estava comendo na mesa do rei, porque ele estava sob a proteção de alguém que era muito maior do que o homem. Eu digo para você uma coisa: estão dizendo para você que mata, que faz, desfaz. Meu irmão, quem pode fazer e desfazer sobre a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, fala como Davi no livro de Salmos capítulo 27: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Por quê, pastor? Porque Deus está contigo nessa prova e está dizendo: não temas, porque eu vou envergonhar os teus inimigos. Estou preparando para você uma mesa. Você vai sair daqui nessa noite para comer na mesa do rei. Deus vai honrar você diante dos teus inimigos. Aleluia. Davi fica 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Interessante, que hoje é um culto de ensinamento. É interessante que perdoar é obrigação do crente, mas andar junto não é. Eu vou repetir para vocês. Saul tentou matar ele uma vez, ele perdoou. Segunda vez ele perdoou, na terceira não perdoou. Meu irmão, ele perdoou, mas ele não andou mais com Saul. A Bíblia fala para nós que Saul pediu perdão para ele, mas ele não andou mais. Meu irmão, ele passou até o final da vida de Saul dentro da terra dos filisteus. Então, perdoar, se você quer ir morar no céu, você tem que perdoar. Entendeu? Pastor, mas a pessoa não merece. Mas você tem que se livrar desse rancor, desse ódio. Você tem que perdoar os seus inimigos. Agora, meu irmão, continuar confiando e andando com uma pessoa que quer te prejudicar, é só se quiser. Davi, ele perdoa Saul, mas ele não anda mais com Saul. Se você viu que a pessoa te caluniou, que a pessoa está tentando tirar você das bênçãos, que a pessoa está tentando te prejudicar, perdoa ela. Mas você não é obrigado a conviver com essa pessoa e continuar confiando na mesma pessoa que está contando as coisas suas para os demais, que está continuando, meus irmãos, falar mal de você para os demais. Então você faz o quê? Libera o perdão. E se você quiser continuar caçando luta com a mão, continua contando os seus segredos para ela. Mas se você quiser a partir de hoje adquirir a sabedoria da palavra do Senhor, deixa as más conversações que corrompem os bons costumes. Começa a andar com pessoa mais séria, mais cheia de Deus que você, pessoas que te aproximam de Deus.
E aí você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida a partir de agora. Então Davi pede, ele libera o perdão, mas não anda mais com Saul. Na parte A deste versículo, estamos terminando. Na parte A ele vai dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A parte B ele vai dizer: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pastor, peraí, ungir a cabeça que eu vou para a igreja e vou ser ungido? O costume da época, porque Davi estava falando de ovelha nesse capítulo, e ele sabia do que ele estava falando. Toda ovelha, ela é coberta por lã. Então, se você olhar o corpo da ovelha, é todo coberto por lã. A única parte vulnerável de uma ovelha é a cabeça. E a ovelha, vocês sabem que o animal, quando não toma banho, cheiro, né? Então, o cheiro da ovelha atrai mosca para ela. Então, fica imaginando que quando a mosca vem, o corpo está repleto de lã. Então, se sentar na lã, para a ovelha, tanto fez, tanto faz. Aonde que a mosca vai para cima da ovelha? Na cabeça. E atinge os olhos da ovelha. Começa a voar na frente dos olhos. Começa a voar na frente da boca. Sentar na boca, trazendo até mesmo enfermidade. Começa a zuzinar no ouvido da ovelha. A ponto que, se a ovelha não tem um repelente dado pelo pastor, o que vai acontecer nesse instante é que a ovelha, ela vai se distanciar do rebanho, porque ela fica louca de tanto barulho, de tanta coisa na frente do rosto dela, que ela vai fazer o quê? Ela vai procurar um morro, ela vai procurar uma pedra para ficar batendo a cabeça, para se livrar das moscas. Então, para isso, Davi já está dizendo: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor tinha o repelente das moscas. O que era, pastor? Era o azeite. Então o pastor fazia o que? Já quando saía para lugares assim, ele pegava o azeite, ele já carregava o frasco, ele derramava o azeite sobre a cabeça da ovelha. O azeite escorria sobre os olhos, sobre a boca, sobre os ouvidos, e a mosca não chegava, a mosca não sentava, a mosca não atingia aquela ovelha. Pastor, o que isso significa para a minha vida? No livro de Mateus diz para nós a palavra do Senhor que certa vez os fariseus disseram para Jesus: você repreende, expulsa demônios por Beelzebu. A palavra Beelzebu significa senhor das moscas. Então, quando os fariseus disseram para Jesus: você repreende demônios pelo Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, estava expulsando Jesus e ser usado pelo demônio. Por isso que Jesus vai dizer: todo pecado contra os homens tem perdão, mas contra o Espírito Santo de Deus não há perdão. E o que acontece nesse instante, pastor? A gente vê que Jesus repreende eles. Por quê? Eles estavam tentando assemelhar Jesus, o poder dele, com os dos demônios. Até ele vai dizer: uma casa dividida não prospera. Como é que um demônio expulsa outro demônio? Então observa que Jesus já está dando a tradução, que as moscas que vêm sobre as ovelhas são os demônios. Você sabe, meus irmãos, que o que falta para os crentes nos dias atuais, da igreja brasileira, não somente das nossas igrejas, mas de todas as igrejas, o que está faltando, o que está arrancando muitos crentes das igrejas, não é o pastor. Porque a Bíblia fala para nós que nada é puro para os impuros. Tem pessoa que, independente do pastor que está, todo pastor não presta para ele. Tem pessoa que, independente do regente que vai assumir o grupo, ninguém vai ser bom para ele. Tem pessoa que, independente da atendente que está atendendo lá e recepcionando, ninguém vai ser bom para ele. Por quê? Porque nada é puro para os impuros, diz a palavra. Mas o que tem arrancado muitas pessoas da igreja é o que, pastor? É a falta de azeite, é a falta da unção do Espírito Santo de Deus. Eu sei, meu irmão, que algumas pessoas estão tão ressecados. Você sabe que a gente faz a troca do óleo do nosso carro a cada 6 meses, a cada 10 mil quilômetros. Para quê? Para que não venha ter atrito. E muitas das coisas que tem acontecido dentro da igreja, que tem feito as pessoas se ausentarem, se distanciarem, é a falta de azeite.
Mas é mais fácil culpar o regente, é mais fácil culpar um pastor. Estou saindo por causa disso, daquilo. Mas você não está notando que está em baixa o azeite na sua vida. Mas eu fico notando, meus irmãos, no livro de 2 Reis capítulo 4, que diz para nós que Eliseu, ele é, meu irmão, chamado por aquela mulher, aquela viúva que vai chegar para ele e vai dizer para ele: olha, não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite. Ele disse: tem azeite e tem um pouquinho, ainda tem jeito de resolver a sua situação. Meu irmão, eu não sei como é que está a tua vida, mas se tiver um pouquinho de azeite, Deus vai multiplicar o azeite nessa noite. E Deus está falando para você: você vai sair daqui lambuzado de azeite, tão ungido que Satanás não vai nem passar mais perto de você. Deus vai ungir a sua cabeça com óleo e o seu cálice vai se transbordar aqui nessa noite. O seu cálice vai se encher em nome do Senhor Jesus. Quando aquela ovelha não tinha o cuidado do pastor que derramava o azeite, o que acontecia? Ao invés dela olhar para o pastor, atingir a visão dela. Porque tudo que Satanás quer fazer com a ovelha é roubar a visão. Apocalipse capítulo 3 diz para nós a palavra do Senhor. A igreja de Laodiceia, ele diz, a palavra do Senhor diz bem assim: eles disseram: eis que rico eu estou e de nada tenho falta. Deus vai fazer um aconselhamento para a igreja, dizendo: vocês não sabem que vocês são pobres, miserável e que vocês estão nus. Eu aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas, e que de mim compres o azeite para que unjas a sua cabeça. Glórias a Deus. Sabe o que Deus quer da igreja? Que você tenha azeite. O que fez a igreja de Laodiceia, porque foi quem inaugurou a igreja de Laodiceia foi o apóstolo Paulo. Com 70 anos, ou um pouco menos de 70 anos que o apóstolo funda a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia se perde porque o dinheiro fez a cabeça da igreja. O problema não é ser rico, o problema não é ter muito dinheiro não, o problema é você deixar o dinheiro dominar você, e você viver uma pessoa arrogante, que não ama mais a sua família, valoriza mais o dinheiro, mais o carro, mais o que você tem, as propriedades que você tem, do que seu próprio casamento, do que sua própria família, do que a obra de Deus, o que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixa nada fazer a sua cabeça, não deixa nada tirar a sua visão espiritual. Deus está dizendo para você: saia nessa noite aqui com os teus olhos ungidos, para que você tenha visão espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer para nós em 2 Coríntios capítulo 5, que a igreja não anda por vista humana, mas anda por fé. Que fé é essa, pastor? É uma visão espiritual. Eu vejo muitos crentes que eles não vêem mais nada, eles não sentem mais nada, eles só conseguem ver a vida dos outros. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: examine-se a si mesmo, veja que você também tem que mudar, que você também tem que melhorar. Falta visão para a igreja, mas Deus nessa noite está restaurando a visão espiritual dos crentes que aqui estão. Aleluia, Jesus. Jesus operou muitos milagres na Bíblia, muitos milagres na Bíblia, mas a maioria dos milagres que Jesus operou foi na visão. Porque se tem uma coisa que é importante para a pessoa nunca perder a visão, nunca perder a visão. O moço de Eliseu está chegando para Eliseu dizendo: Eliseu, a cidade está rodeada pelos assírios. E Eliseu está dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando ele abriu a visão espiritual, aleluia, Jesus, ele viu que maior era o exército de Deus rodeando Eliseu do que os inimigos ao redor de Samaria. E sabe o que está fazendo você se apavorar com a tempestade? É que você tem deixado de olhar para Jesus para olhar para as águas. Você tem deixado de olhar para o autor e consumador da sua fé. É por isso que no livro de Isaías capítulo 60 vai dizer, 60, 61 vai dizer para nós: olhais para mim e sereis salvos. Porque se você olhar para mim, o pastor, você se perde. Se você olhar para os obreiros da igreja, não é, meu irmão, Jesus que é perfeito. Esses obreiros que estão aqui também são seres humanos como você e eu. É por isso que Jesus está dizendo: olha para mim, não olha para os escândalos, não olha para A, para B e para C, continua olhando para Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O seu socorro não vem de baixo, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Receba o socorro de Deus para a tua vida nessa noite, através da tua visão, aleluias. A mosca sentava onde, pastor? A mosca sentava na boca das ovelhas. É terrível quando você vê crente que ele não tem a boca ungida. Porque o apóstolo Paulo, antes de ser chamado por Deus, ele usava as mãos dele para escrever cartas, para prender a igreja. Escrevia cartas
para mandar fechar igrejas. Ele usava da escrita para prejudicar a obra. Mas depois que ele se converte, ele vai usar de sabedoria. Ele vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele vai usar as mesmas mãos que era para coisas erradas, para torturar, para matar. Agora ele vai usar as mesmas mãos para escrever cartas, para edificar a igreja. Ele vai usar as mesmas mãos para curar enfermos. Ele vai usar as mesmas mãos para restaurar vidas e famílias através da sua oração. Ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai usar aquilo que ele usava no passado para pecar, para usar para fazer as coisas de Deus. Ele sabia que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água: ou a água é amarga ou a água é doce. Mas o que nós vemos nos dias atuais é que os crentes não têm usado a boca para glorificar a Deus. E quando vem a luta e a provação, meu irmão, eles murmuram. Eles já não adoram mais como adoravam antigamente, em espírito e em verdade. Eles não usam mais a boca, meus irmãos, para glorificar a Deus. E pelo contrário, existe até nos dias atuais, meus irmãos, pessoas que usam, meu irmão, a boca para louvar a Deus à noite, mas usam a boca para louvar a Baal de dia. Porque só Deus sabe como é que está a sua vida. Ele louva, meus irmãos, aquelas mesmas músicas dos filisteus, que eles louvam para louvar a Satanás. Mas Deus está dizendo para você: hoje tem azeite. Se você deixar, Deus vai tocar os teus lábios como tocou os lábios de Isaías, e vai purificar os teus lábios. Tem azeite chegando nessa noite. Quem recebe, levanta as mãos. Deus está ungindo a sua boca, porque a sua boca é para louvor e para a glória de Deus. Deus quer usar a sua boca como um profeta, para onde você chegar, as pessoas venham a ser impactadas, restaurada, alimentada pela palavra de Deus através da tua boca. Agora, por último aqui, porque eu já terminando aqui, por último, que a gente encontra é que a ovelha descia o azeite na orelha dela. Por quê? É muito importante que a gente não ouça qualquer coisa. E sabe que muitas pessoas deixaram de pregar porque ouviu qualquer coisa. Deus nunca vai dizer para você esse tipo de coisa. Algumas pessoas que, quem sabe, estão aqui, deixaram de louvar porque falaram mal da sua voz. Deixaram de tocar porque falaram mal da maneira que você toca. Deixaram de fazer a obra por causa de A, de B e de C. Deus está falando para você: você não tem que ouvir o que as pessoas dizem. Você tem que ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz ao seu respeito. Aleluia, Jesus. Tem vários tipos de voz para você ouvir. Por exemplo, existe crentes que dão mais ouvido para Satanás do que para Deus. Porque quando alguém fala assim: me revela o Espírito Santo de Deus, ele não acredita. Mas quando alguém fala que ele não presta, ele acredita. Como assim? Parece que ele acredita mais no diabo do que em Deus. Sabe o que está faltando para você nessa noite? É o que está descendo, é azeite na sua audição. Deus está dizendo em Apocalipse por diversas vezes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que é para ouvir, pastor? O que o Espírito diz às igrejas. Para de ouvir fofoqueiro, para de ouvir caluniador, para de ouvir pessoa que fala mal de você, para de ouvir o diabo, começa a ouvir a voz de Deus. E o que Deus tem para você? O que Deus tem para você é pensamento de paz. O que Deus tem para você é uma mesa na presença dos seus inimigos. Você vai sair daqui nessa noite diferente, porque Deus está derramando o azeite na sua orelha espiritual, e você vai sair daqui com o seu ouvido aguçado para começar a ouvir a voz de Deus por onde você passar. Fica de pé, fica de pé. Minha esposa já vai louvar o Senhor aqui para nós encerrar, mas eu queria que você atentasse para algo aqui nessa noite. O azeite é muito importante. O azeite era tão importante aqui na Bíblia Sagrada, que se as ovelhas faltassem para ela o azeite, elas ficavam loucas, elas se desesperavam, elas perdiam a direção. Deus está dizendo para você aqui nessa noite, que se você sair daqui com a sua cabeça ungida, glórias a Deus, se você deixar o Espírito Santo te ungir, a partir de hoje você vai começar a ser diferente. O louvor de um crente ungido é diferente, aleluia, Jesus. A pregação de um crente ungido é diferente. A vida de um crente ungido é diferente. A gente sente a presença de Deus na vida dele. E Deus está dizendo para você aqui nessa noite: não dê ouvido para as coisas erradas. Deixa o Saul se matar sozinho. Deixa os opressores que se levantam contra a sua vida, da maneira que eles quiserem se levantar, se refugiam no esconderijo do Altíssimo. Porque o que Deus tem para você é o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu o seu coração, é o que Deus tem preparado para você aqui nessa noite. Louva a Deus com a minha esposa, é um hino bem conhecido. Eu quero ver toda a igreja louvando a Deus juntamente com ela.